entregar o nosso melhor, cara. Que esse tempo seja um tempo de, vamos falar, de ativação, cara. Um momento, prepara o seu coração, aumente a sua expectativa, gera aí fome e sede por ele. E algo vai acontecer nessa noite, mas só depende do seu coração. Só depende do seu entregar, tá? Não é eu, não é o louvor, não é o pastor, não é a palavra, mas o seu coração, a sua fome e sede. Quanto mais fome e sede você tem, mais você vai receber.
poder e transforma os nossos corações. Oh, Senhor, teu poder, Esconda-me
resolveram fazer a obra na porta da igreja. Mas, tá benção. Vou tentar ler aqui. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Vamos fazer uma meditação rápida aqui a respeito do assunto. Todo mundo encontrou aí? Êxodo 33. Gente, se o pessoal quiser chegar para cá, vocês estão meio no escuro aí. Quem está com Bíblia de papel aí fica complicado. Quem está com celular é mais fácil. Oi, Júlio. Todo mundo quietinho, né? Acho que é o frio. Vamos lá então. Êxodo capítulo 33, primeiro trecho aqui do versículo 1 até o versículo 3. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Vamos parar um pouquinho aqui. Depois a gente volta a ler um outro trecho do mesmo capítulo. O que estava acontecendo aqui a história? Só para a gente entender do que vinha acontecendo até esse momento. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito, foram conduzidos por Moisés por um trecho do deserto, chegaram ao Monte Horebe, a região do Sinai, e chegando ali, eles receberam algumas coisas de Deus, algumas manifestações de Deus, mas Moisés ele deveria subir até o Monte Sinai para receber a lei do Senhor, para receber algo ainda maior para o povo de Israel. E ele ficou naquele lugar, naquele monte, sem ver mais ninguém. E lógico, eles, o povo, também não via mais a Moisés durante 40 dias e 40 noites. Imagine, é um período de quarentena enorme, né? 40 dias e 40 noites sem ver aquela pessoa, sem saber o que estava acontecendo, sem saber de nada o que estava acontecendo a respeito de Moisés. Não justificando a ação deles, mas eles deveriam estar ali esperando. E é curioso porque nesse período que eles deveriam esperar, eles se cansaram de esperar a resposta de Deus e começaram a fazer da sua própria maneira. E nesse buscar a sua própria maneira, fazer do seu próprio jeito, eles começaram então a pedir para que levantassem deuses para eles. E é curioso porque o sumo sacerdote, Arão, ele, quando vai fazer isso, ele pega todos os brincos, todas as joias, né, das mulheres de ouro ali, tudo que fosse de ouro, e traz e funde aquilo um bezerro de ouro. E fazendo esse bezerro de ouro, então, ele diz assim: amanhã será festa ao Senhor. Na cabeça de Arão, ele estava fazendo para o Senhor, mas na verdade era tudo que desagradava ao Senhor. E aí então o que acontece? No momento em que eles estão celebrando, que eles estão fazendo a festa, que eles estão em júbilo, Moisés estava retornando. E Moisés ouve aquele barulho, e ele relata, né, que parecia um barulho de guerra, mas que aquilo ali, Deus diz: olha, não é barulho de guerra, não é barulho de alegria, mas é barulho do meu povo que se afastou de mim. Então desce até lá, vai até lá e veja o que está acontecendo. E chegando até lá, né, a gente vê o desenrolar, né? Moisés ele quebra as tábuas que ele vinha trazendo, as tábuas da lei que Deus tinha dado a ele, e de repente, irado com tudo aquilo que estava acontecendo,
ele começa a corrigir o povo, e ele traz a correção, e depois de um tempo de purificação, de acerto, de juízo sobre aqueles que começaram tudo aquilo, Deus dá ordem para Moisés, fala: Moisés, volta para o monte, fica mais 40 dias, mais 40 noites. Fica mais esse tempo de novo, e agora você vai lavrar as pedras, você vai recortar essas pedras, e vai levar essas pedras no alto do monte, porque antes eu te dei, mas agora você vai ter que fazer. Então você vai levar lá, que eu vou escrever de novo as leis, e depois de 40 dias ele volta de novo. Quando, nesse momento de retorno, depois de construção de tabernáculo, Deus deu a direção para se construir o tabernáculo, tudo pronto para o povo levantar e caminhar, né, para seguir a sua caminhada até a terra prometida. De repente Deus chega até Moisés e diz assim: Moisés, vai, sobe daqui. Se fosse em outros tempos, sobe daqui. Mas sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Ele não fala agora o meu povo. Ele fala: tira o povo que você tirou da terra do Egito. Leva embora esse povo para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que Deus está fazendo com Moisés aqui? Ele está reforçando a aliança, dizendo: eu sou fiel à minha aliança. E eu jurei essa terra para Abraão, eu jurei essa terra para Isaque, eu jurei a Jacó, e eu vou levar esse povo, eu vou deixar que esse povo chegue até essa terra. Mas tem um detalhe: eu não vou junto. Vocês vão subir, e vão subir daqui sozinhos. Eu vou levar o anjo dos... Vocês vão acompanhados do anjo do Senhor, vocês vão receber a proteção do Senhor, mas eu não vou junto. Deus estava determinando isso para eles. E depois no versículo 3 nós vemos: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Trocando em miúdos para nós, seria mais ou menos assim: esse povo é um povo teimoso, é um povo que não me obedece, é um povo que não me ouve, é um povo que não dá atenção para mim. Então é isso que Deus está querendo dizer. Deus daria a promessa, mas Deus não estaria mais junto. É isso que Deus estava dizendo para Moisés. E por que tudo isso? Finalzinho do versículo ele diz: para que te não consuma eu no caminho. Para que não consuma esse povo no transcorrer do caminho. Porque Deus ainda estava irado com aquela situação. Trazendo um pouco para nós, muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus. E é curioso, porque na caminhada nós vamos realmente ter a promessa de salvação, vamos ter promessa de bênção, promessa de sermos prósperos, de sermos saudáveis, de termos N coisas como o favor de Deus. Mas o mais importante de tudo isso não são as promessas. Nós vamos ver no próximo texto que eu vou ler, que o mais importante em tudo isso não é ter o cumprimento das promessas. Portanto, que muitos cristãos nos dias de hoje vivem para receber promessas. E o mais importante de tudo isso não é tê-las, não é recebê-las. Nós precisamos entender que não adianta alcançar a promessa de Deus se nós não tivermos a presença de Deus entre nós. E nós vamos perceber isso agora. Vamos lá, versículo 12. Abre lá. Mesmo capítulo, versículo 12 até o 17. 12 até o 17. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos. E considera que nessa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém. Nós vemos aqui primeiro a fala de Deus, no primeiro texto, do versículo 1 ao versículo 3, e agora do versículo 12 ao versículo 17, um diálogo entre Deus e Moisés. Uma conversa entre os dois. Nós pulamos, lógico que de propósito, eu vou contar um pouco do que aconteceu nesse trecho, né, até o versículo 12. Moisés, quando ele ouve essa condição de Deus, ele começa a interceder pelo povo. Ele falou: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas cumpre a tua promessa de salvar o teu povo. Quer dizer, Deus nós não abrimos mão da tua presença. Nesse trecho fica muito claro isso. Depois de ter intercedido, depois de ter orado, ele finaliza a sua intercessão dizendo: Senhor, não nos faça sair daqui. O que ele estava dizendo era o seguinte: Senhor, que nós fiquemos habitando para sempre no deserto. Mas o mais importante não é a terra prometida, não são as tuas promessas, mas é o Senhor. É o Senhor. E é isso que nós precisamos entender nos nossos dias. Que muito mais valiosa que qualquer promessa é a própria presença do Senhor. Sabe por quê? Porque na medida que nós o temos, na medida que nós nos relacionamos com Ele, as promessas vão se cumprir naturalmente. Agora, do que adianta ser abençoado, receber promessas, receber uma vida próspera, ter uma vida abençoada, ser feliz, e isso, e aquilo outro, mas se eu não tiver a presença de Deus? Lembrando o que Jesus diz em João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. Então, em essência, o que nós precisamos é dEle, não das promessas. Muitos e muitos vêm até Jesus buscando felicidade, e muitos encontram. Mas o mais importante, a fonte de toda felicidade é a presença do Senhor. Não adianta apenas estar feliz por alguns momentos. É preciso ser feliz, viver feliz, mesmo nas circunstâncias contrárias, ser feliz. Não adianta nada ter prosperidade, muito dinheiro, né, ter rios de dinheiro, se não tiver o Senhor. Não adianta nada. Então nós precisamos entender isso. Quero levantar aqui uma questão, primeiro, da intercessão, a importância da intercessão de Moisés. Se não fosse Moisés, aquele povo teria perecido. E eu quero que você entenda que nós somos símbolos. Esse Moisés aqui, nesse momento, ele simboliza a nossa vida hoje. Que nós somos os sacerdotes hoje, aqueles que vão interceder pelas pessoas, aquele povo que Deus quer salvar, mas devido aos seus pecados, devido à sua intensa vida egoísta, que só pensa em si mesmo, que só pensa no seu próprio prazer, que só pensa em coisinhas pequenas, e de repente este povo ele acaba se envolvendo em pecado e cada vez mais em pecado, e nós ficamos observando. Se nós lêssemos todo o texto, depois você pode ler, mas você vai ver que Deus fala a respeito de Moisés, e ele fala: olha, eu tenho reconhecido que é uma bênção, mas esse povo não, eu vou deixar esse povo no meio do deserto. E ele fala: não, Senhor, não, eu vou deixar esse povo morrer todinho, e eu vou começar uma nova nação através de você. Não, Senhor. É aí que ele diz: risca o meu nome do livro da vida. Quer dizer, ele teve tudo. Ele teve tudo, aparentemente o que as pessoas poderiam desejar. E ele rejeitou tudo, se não fosse para ter o Senhor junto com ele. E é isso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos buscar. Percebam aqui que ele tinha prometido todas as promessas. Tudo o que Deus havia prometido ele daria. Mas ele não estaria mais junto. E Moisés abre mão de tudo. Moisés abre mão de tudo. Até mesmo se Deus não faria, mas se Deus resolvesse deixar ele para trás junto com o povo,
até disso ele estava abrindo mão. Porque o mais importante era a presença. Olha a fala dele aqui. Versículo 15 em diante. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos? Eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco? O que era mais importante? Ter as promessas? Ser abençoado? Ou ter Deus andando todo o tempo com você? Muito mais do que ser rico, muito mais do que ser feliz, muito mais do que ter um namorado, uma namorada, muito mais do que se satisfazer na vida é andar com Deus. É muito melhor que qualquer outra coisa. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Esse é o processo, esse é o propósito de andar e conhecer ao Senhor. Ser conhecido por Ele e conhecer a Ele. Isso é o que há de melhor na face da terra. Nada se compara a isso. Toda satisfação humana é temporal. Mas a satisfação espiritual, ela é atemporal. Ou seja, ela não tem tempo. Ela dura para a eternidade. Satisfações que possamos obter nesta vida, nesta terra, vão terminar um dia. Não importa. Um dia vai terminar. Mas a satisfação de andar com Deus vai durar por toda a eternidade. E nós precisamos entender isso. E começar a priorizar isso. Não havia citado o título da mensagem, mas é uma pergunta. Qual a sua prioridade? Qual a sua prioridade? O que você tem estabelecido na sua vida como prioridade? Fazer uma faculdade? Ganhar um dinheiro? Namorar, casar? Ter filhos? O que mais? O que é a prioridade? Toda essa prioridade, se não vier acompanhada, ou melhor, se não vier em primeiro lugar, o andar com o Senhor, estar com o Senhor, viver com o Senhor, do que adianta tudo isso? Do que adianta alcançar tudo isso? De nada. De nada vai adiantar tudo isso. Então, para a nossa meditação, nós devemos entender isso. Que o prazer do pecado, ele é temporal. E ele dura uma fração, milésimos, minutos, talvez algumas horas. Mas dificilmente o prazer dura um dia, 2, 3 dias. Mas o prazer de andar com Deus dura para sempre. E nós precisamos buscá-lo. E buscá-lo com todo o nosso coração. Ao ponto de nos colocarmos diante das pessoas, interceder por aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. E com um amor tão grande de se arriscar a ficar de fora. Se arriscar a ficar de fora. Senhor, salva ele, Senhor. Salva ele, porque nós precisamos da vida dessa pessoa também. Nós precisamos dar as nossas vidas em favor dessas vidas. E se nós temos andado com o Senhor e temos sido conhecidos pelo Senhor, não se preocupe que você não vai perder a tua salvação, você não vai perder o teu benefício, mas você vai perder o seu eu em favor de outras pessoas e em favor até mesmo de você. Muitas vezes nós precisamos entre aspas, nos perder para encontrar o caminho para a nossa família, para trazer salvação também para a nossa família. Deus quer pessoas ousadas que desejem ser instrumentos dele nesses dias. E se ele encontrar, ele vai usar, assim como ele usou Moisés. Amém?
buscamos, Senhor, a Tua presença entre nós. Sim, Pai. Precisamos, buscamos. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, vem estar, vem se manifestar entre nós. Não queremos, Senhor, de